gente tem visto que os fundos imobiliários nos últimos meses não param de cair. E o seu principal índice, que é o IFIX, acaba de bater uma mínima relevante para o mercado. E claro que isso tem preocupado as pessoas. E se você chegou até aqui, provavelmente você não sabe por que os fundos estão caindo tanto. E talvez você esteja até se perguntando, será que eu cometi algum erro? Será que os fundos que eu adquiri, que eu tenho em carteira, são fundos ruins? Será que o mercado de fundo imobiliário vai quebrar? Mas calma, respira, que eu vou explicar para você o que está acontecendo com os fundos imobiliários hoje. E quais são as expectativas para o próximo ano. Se você olhar para o IFIX no horizonte relevante de um ano, pelo menos, você vai observar que desde janeiro de 2024, ele acumula uma queda de mais de 10%. Mas não para por aí não, isso é apenas uma média ponderada do índice. Se nós ampliarmos esse índice IFIX, nós notaremos que existem fundos com quedas de 15, 20, 25%. E provavelmente você tem algum fundo desse na carteira. Esse cenário que a gente tem vivido tem afetado muito os iniciantes no mercado e muitas vezes começa pelos fundos imobiliários, uma classe de ativos que tem sofrido muito com essa instabilidade. A grande questão que enfrentamos é qual será o futuro dos fundos imobiliários? Será que a gente vai ter uma recuperação breve? Ou será que a gente vai estender esse caos? Então fica nesse vídeo para a gente analisar tudo isso em detalhe. A primeira notícia que eu preciso te dar é que se mantermos essa dinâmica, esse cenário econômico instável, os fundos imobiliários provavelmente vão manter as quedas, especialmente por conta dessa pressão de juros que a gente enfrenta no Brasil. Os juros exercem um papel fundamental no equilíbrio econômico de um país. E essa taxa, a taxa Selic, a taxa de juros base praticada aqui dentro. Se olharmos para a Selic hoje, nós vamos observar que ela anda em patamares de 11,25%. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que, para entender o que está acontecendo com os fundos imobiliários, nós precisamos enxergar o cenário econômico. E o papel dos juros nisso tudo. Eu não sei se você sabe, mas esses juros que eu estou citando da Selic é um juros presente, mas o mercado não olha só para ele. O mercado ele faz projeções de juros futuro. Ou seja, qual a expectativa dos juros para 25, 2026, 27 e por aí vai. Essas projeções elas são influenciadas pela condição econômica interna do Brasil, mas permeia também uma economia global. Ou seja, o comportamento de países desenvolvidos, países emergentes, influencia diretamente na situação da taxa de juros interna do nosso país. E quando nós falamos de Brasil, inflação, gastos públicos, a relação da dívida com o PIB entra em cena. Para conter essa inflação e os gastos públicos, o Banco Central ele se vê numa posição de frear esse descontrole. E esse processo de frenagem, de tentativa de frear a alta da inflação, é justamente o aumento dos juros. Então a gente entra num ciclo de possível desaceleração, onde o Banco Central aumenta os juros, ou seja, o crédito que pessoas físicas e jurídicas tomariam, agora se forem tomar, é um dinheiro caro. Ou seja, se o dinheiro está caro, eu não consigo fazer empréstimos, eu gasto menos. Se eu gasto menos, eu estou ajudando a controlar a inflação. E é por isso que nós vemos essa pressão dos juros para conter a inflação. Existe um pequeno probleminha aqui. Quando os juros sobem, há um prêmio de risco para produtos de renda fixa muito mais vantajoso. Por exemplo, se você investe no Tesouro Selic, a tua rentabilidade vai ser de 11,25, porque essa é a taxa praticada hoje, como a gente viu no começo desse vídeo. E esse é o prêmio de risco por assumir esse risco nesse tipo de ativo. Uma rentabilidade de 11,25 para um risco zero, que é renda fixa, risco baixo. Agora, se você optasse por investir em renda variável, como ações ou os próprios fundos imobiliários, você estaria assumindo um risco bem maior. Muitos investidores que possuem ações ou fundos imobiliários na carteira, ETFs, renda variável na carteira, acabam vendendo seus ativos para migrar para a renda fixa. Afinal, não faz sentido tomar tanto risco, sendo que em produtos de renda fixa que não tem risco, eu tenho ganhos expressivos, eu tenho uma taxa de juros que está me pagando 11, 12% ao ano. E os investidores, ao analisarem os produtos de renda variável, eles percebem que para que eles tenham retornos elevados, eles precisam comprar esses ativos de renda variável em preços menores, descontados. Ou seja, eles esperariam uma queda desses ativos para que eles conseguissem se posicionar de novo nesse mercado e entrar num preço mais justo, em preços onde vale o risco, porque o meu prêmio agora se torna um pouco mais competitivo com renda fixa. Na expectativa que no futuro esses preços retornem a um preço mais justo de mercado e ofereçam melhores retornos. A gente chama essa dinâmica da migração de renda variável para fixa, ou outrora da renda fixa para variável, depende do ciclo do mercado, em que momento o mercado está,
de fluxo do dinheiro. E é justamente esse fluxo que explica o comportamento atual do mercado. Embora a gente esteja num cenário de queda, é importante salientar que o fator tempo é crucial nos investimentos. A recuperação dos fundos imobiliários, assim como de ações, pode levar um tempo. E é claro que, por mais que os preços dos fundos imobiliários estejam atraentes agora, não quer dizer que eles vão recuperar da noite para o dia. E é por isso que, para muitos investidores, a estratégia de comprar todos os meses reduz essa queda dos fundos imobiliários. Mas, obviamente, isso tem que ser feito com muita cautela. Qual é a segurança, a garantia que você tem de que aquele fundo vai recuperar? Quiçá voltar ao preço justo de mercado. Então, não basta só olhar para o preço atual do fundo. É importante a gente analisar a qualidade do fundo, como aquela gestora tem lidado com esse momento de crise e quais são as perspectivas para o futuro. Agora eu preciso te falar uma coisa. Se esse conteúdo tá fazendo sentido para você, se inscreve no canal, dá aquela moral, porque eu vou saber que eu tô no caminho certo e vou estar produzindo conteúdo de qualidade para você. Bom, voltando para o que interessa, se existe uma chave para reduzir todo esse risco, o nome dela é diversificação. A diversificação é uma das ferramentas mais importantes para você proteger a sua carteira. Eu, por exemplo, tenho ações, tenho fundos imobiliários, tenho renda fixa também, investimentos no exterior, e isso tem me ajudado muito a balancear minha carteira, reduzir os impactos dessas quedas. E com toda certeza que se a minha carteira tivesse desbalanceada mais para fundos imobiliários, eu definitivamente estaria mais preocupado nesse momento. É importante lembrar que no mercado de renda variável nós não temos garantia. Os preços dos ativos podem subir, podem cair, e isso depende de uma série de fatores. E quando você diversifica, você minimiza essa volatilidade geral e, consequentemente, diminui o impacto das quedas no mercado. Agora, uma dica importante para quem está começando: estude bem a gestão do fundo que você está investindo. Procurem, por exemplo, analisar fundos que abriram IPO antes da pandemia. E por que antes da pandemia? Que tem um histórico, que já tenham vivência, já tenham passado por situações de caos no mercado. Analisem esses fundos, vejam o comportamento dos gestores, como a administradora do fundo se portou nesse cenário. Ela manteve a distribuição de dividendos? Ela teve que tirar da reserva para arcar algum mês de distribuição de dividendos por talvez um risco de crédito que impactou nos resultados daquele mês, daquele período? Isso vai te ajudar a entender como o fundo se comporta em momentos adversos e como ele pode reagir no futuro. Por exemplo, dá um close aqui na minha tela. Vamos dar uma olhadinha num fundo imobiliário de logística, BTLG11. Quem não conhece esse fundo, é um fundo gerido pela BTG Pactual. Esse fundo logístico com uma liquidez média de quase 10 milhões, né? Olha o último rendimento dele, 0,78. Dividend yield de 10,70. Qual tem sido o histórico aqui de dividendos, de pagamento desse fundo? A gente tem um dividend yield aqui, ó, de 10,70, como eu disse. Dê uma olhada aqui na parte de indicadores mais fundamentalistas, como o próprio PVP, um fundo extremamente descontado. Mas é claro que isso também não é tudo, a gente precisa olhar bem mais indicadores. A vacância, por exemplo, porque em momento de caos como esse, o nosso rendimento como acionista, como cotista, é justamente a receita proveniente dos locatários. O quanto eles estão conseguindo arcar as dívidas, né? Se eu tenho uma vacância muito grande, eu corro um risco maior em cenários como esse. Cenários onde o mercado de renda variável está em queda, o juros está alto, o locatário está com dificuldade de arcar com as dívidas mensais ali. Ou seja, isso vai refletir no final da corda, vai refletir no cotista, no investidor. É importante a gente estar de olho nessas coisas. Outra coisa para a gente observar é se a carteira daquele fundo está concentrada em poucos locatários. Se tratando de lajes corporativas, por exemplo, se estiver concentrado em uma empresa só, eu corro um risco de crédito altíssimo. Se aquele locatário deixar de arcar com os custos, o quanto isso pode impactar nos lucros desse fundo e, consequentemente, como isso vai respingar nos cotistas. Então é muito importante a gente ter tudo isso muito bem claro. Além disso, não se esqueça que o principal foco de fundo imobiliário é geração de renda e não valorização de patrimônio. Se você está buscando valorização de patrimônio, talvez o seu foco não deveria estar tanto em fundos imobiliários. Talvez seria interessante abrir um leque, por exemplo, para o mercado de ações, que nesse caso o mercado de ações tem como objetivo o reinvestimento do lucro. Tem uma obrigatoriedade de distribuição de lucro, mas não é como fundos imobiliários. Fundos imobiliários têm uma obrigatoriedade de distribuir no mínimo 95% desse lucro. Então ele não tem espaço, não tem tanta margem para crescimento.
Então, o foco das ações, por exemplo, é justamente o crescimento, devido à prioridade inicial, a prioridade base de uma ação é reinvestimento para projetos, reestruturação, para novas expansões. Isso projeta-se lucros futuros, isso consequentemente gera valor para aquela empresa e consequentemente gera essa possibilidade de aumento patrimonial. Puxando esse gancho de mercado de ações, se você não sabe como escolher as melhores ações do mercado, tô deixando um card aqui e também um link aqui na descrição para você acessar um vídeo que eu gravei sobre indicadores fundamentalistas. Através dos indicadores fundamentalistas, você vai conseguir fazer uma leitura mais completa das ações e saber definir qual tipo de ação, que momento é o momento ideal para você comprar aquela ação daquele setor pelos motivos corretos, pelos motivos que um analista toma como base de decisão. Foque então no que você pode controlar. Escolha fundos imobiliários mais sólidos se você está começando no mercado de fundos imobiliários. Jamais se deixe levar só por dividend yield, que é o que a maioria faz. Simplesmente escolhe aquele fundo porque está pagando mais. Viu? Olha para mim aqui, não perde foco não. Anota essas 5 coisas que eu vou te falar agora. Pega, anota num post-it aí. Aporte sempre. Diversifique sua carteira. Escolha bons ativos. Utilize uma estratégia aí, siga o plano. Falou!